Venom nasceu da parceria entre David Michelinie, Mike Zeck e Todd McFarlane em meio aos eventos das Guerras Secretas. Trata-se de um organismo alienígena capaz de se fundir com qualquer organismo vivo e alterar propriedades físicas e químicas do seu hospedeiro. Assim como diversos personagens que foram adaptados de uma mídia para outra, a origem de Venom já teve diversas interpretações, mas essencialmente trata-se de uma versão sombria e pirada do amigo do bairro, o Homem-Aranha. Vamos voltar no tempo. Em maio de 1984, o mundo conheceria um de seus personagens mais impactantes do universo das histórias em quadrinhos. Seu nome era Venom, o simbionte que deu as caras pela primeira vez na edição de número 252 da revista The Amazing Spider-Man. Está prestes a ganhar o seu próprio filme solo e hoje nós vamos conhecer um pouco mais desse simbionte que toca o terror nas HQs e nas telonas. Solta a vinheta! A origem do Venom? Sua origem está associada a um longínquo planeta na galáxia de Andrômeda, chamado Clintar. Venom é um membro de uma raça alienígena de simbiontes que recebem o mesmo nome de seu planeta natal. O planeta Clintar era um mundo frio e sombrio, onde a lei dos mais fortes imperava. Neste ambiente viviam os Clintar, que no princípio da espécie se uniam a animais menores, dando a essas criaturas a chance maior de sobrevivência nesse planeta tão cruel e ao mesmo tempo que eles ficavam mais protegidos. À medida que a raça dos Clintars foi evoluindo, esse sentimento de auxiliar outras espécies a partir da simbiose se intensificou. Os Clintar então fundaram os Agentes do Cosmos, uma ordem de nobres guerreiros que manteriam a paz pelo universo. Para isso, eles se uniam a hospedeiros dignos de diversas raças diferentes, trazendo-os para dentro de sua consciência coletiva dos Clintar. Contudo, nem sempre os hospedeiros se provavam dignos e utilizavam os poderes dos simbiontes para propósitos malignos. Os Clintar, que se uniam a hospedeiros maus, acabavam se corrompendo, também se tornando criaturas más e dependentes de emoções negativas. Esses membros da raça eram então desconectados da consciência coletiva. Os Clintar corrompidos abandonavam os propósitos dos agentes do cosmos, passando a viver como parasitas. Unem-se a outros seres, forçando-os a entrar em situações extremas para poderem se alimentar da adrenalina de seus corpos. Isso era feito até o hospedeiro secar, morrendo de tanto estresse. Após a morte do hospedeiro, o simbionte procurava mais uma vítima. Venom foi um dos Clintar que se uniu a um hospedeiro indigno. Seu primeiro hospedeiro utilizou seus poderes de simbionte para dizimar toda a população de um planeta. Após isso, Venom se transformou em um predador viciado em raiva. Contudo, Venom manteve seu instinto de proteção aos seus hospedeiros. Isso, no entanto, não foi o suficiente para redimi-lo diante de sua espécie, que o encarcerou e o enviou para o mundo de batalhas, o que nos leva à sua primeira aparição. A primeira vez que Venom apareceu nos quadrinhos foi durante o arco Guerras Secretas em 1984. Nessa história, vários super-heróis e super-vilões vão parar no mundo de batalhas através dos poderes de Beyonder, que quer ver quem ganhará neste confronto do bem contra o mal. Um dos heróis transportados para esse planeta é o amigo do bairro, o Homem-Aranha, cujo uniforme foi danificado em um combate. Ele encontra um módulo onde o simbionte estava aprisionado na forma de uma esfera negra. O corpo de Peter Parker foi todo revestido pelo simbionte na forma de um uniforme negro, que parecia lhe conceder um suprimento inesgotável de teias, ainda mais forte que as que ele já possuía. Ao voltar à Terra, o Homem-Aranha descobre que a roupa alienígena que havia encontrado não era uma roupa coisa nenhuma, e sim que era um organismo vivo que queria unir-se definitivamente com ele. Eventualmente, o Homem-Aranha consegue se livrar da simbionte ao removê-lo com as ondas sonoras de um sino de igreja, a cena clássica que todos nós já conhecemos. Ao ser rejeitado por Peter Parker, o simbionte encontra em Ed Brock um aliado. Ed era um repórter que teve suas matérias desbancadas pelo Homem-Aranha. Por conta disso, foi humilhado, perdeu o emprego e de quebra a sua namorada. Seu ódio pelo Homem-Aranha atraiu a atenção do simbionte e juntos eles se transformaram em Venom, o grande vilão que busca vingança sobre o Homem-Aranha. A personalidade: apesar da aliança com Ed Brock, o simbionte ainda possuía uma afeição por Peter Parker, pois sentia que o Homem-Aranha era o seu hospedeiro ideal. Ainda nutria esperanças de que o Homem-Aranha o aceitaria novamente. Caso não acontecesse, o mataria. É importante ressaltar que o simbionte Venom
não é naturalmente mau, apenas é um alienígena Clintar corrompido pelos sentimentos de violência do seu primeiro hospedeiro, que o fez com que ficasse viciado em raiva. Sua união a Ed Brock só agravou a situação, pois percebeu que os sentimentos de rejeição eram correspondidos pelo ódio do repórter. À medida que a sua corrupção piora, o simbionte fica cada vez mais sádico e arrogante. Demonstra ser assim, principalmente em relação aos seus hospedeiros, não perdoando nenhum de seus deslizes. Despreza seus hospedeiros, sempre procurando alguém mais forte para poder se unir. Outro ponto que se intensifica à medida que se corrompe mais é a sede de vingança, o que faz com que muitas vezes force seus hospedeiros a cometer canibalismo para saciar suas vontades brutais. Outra característica interessante do simbionte Venom é a sua incapacidade de mentir. Toda vez que é permitido que fale, mostra-se brutalmente sincero. Quando o Venom é purificado pelos agentes do cosmo, sua personalidade muda completamente, deixa de ser o monstro bárbaro pelo qual ficou conhecido e passa a demonstrar arrependimento, mostra-se ser dócil e amigável. Contudo, por causa de seu passado, pode recair para sua forma sanguinária caso volte a unir-se com um hospedeiro maligno. Seus poderes, habilidades e fraquezas. Em sua forma sem um hospedeiro, Venom é capaz de estender sua massa em forma de tentáculos e de criar manchas brancas e uma boca cheia de dentes. Contudo, somente quando se une a alguém é que consegue mostrar todo o seu potencial. Veja a seguir os poderes que o simbionte concede aos seus hospedeiros. A força sobre-humana. Por mais que sua força varie com o tamanho de sua massa, em seu tamanho regular, Venom é capaz de levantar até 70 toneladas, além de ser páreo no combate contra personagens incrivelmente fortes, como por exemplo o Fanático. A resistência sobre-humana. De nada adiantaria entrar em um combate contra alguns inimigos super fortes se não fosse capaz de suportar algumas porradas, capaz de aguentar golpes físicos e até mesmo disparos de armas de baixo calibre. Contudo, é aqui que também se encontra sua fraqueza. Venom possui vulnerabilidade contra o calor e golpes sônicos, o vigor sobre-humano. Venom também concede ao seu hospedeiro a habilidade de sobrevivência em ambientes perigosos, filtrando o ar respirado em meio a toxinas ou debaixo d'água, por exemplo. O fator de cura. O simbionte é capaz de curar seu hospedeiro em uma velocidade muito mais rápida que a regeneração do próprio organismo. Esse fator de cura é tão poderoso que é capaz de curar doenças como o câncer e regenerar ferimentos mortais em qualquer outra circunstância, como ter a cabeça cortada pela metade ou um abdômen vaporizado. A memória genética. Uma vez que conectado a um hospedeiro, o simbionte compartilha as memórias e os poderes do indivíduo, podendo replicá-los no futuro. Foi o caso de Ed Brock, que ao se tornar Venom, teve acesso às memórias do tempo em que o simbionte esteve unido ao Homem-Aranha, descobrindo desse modo a sua identidade secreta. E por falar em identidade secreta, tem a detecção de descendentes, possui a habilidade de perceber fisicamente se alguma de suas proles está por perto. A criação de teias talvez seja apenas uma variação de sua capacidade de extensão de corpo, mas o fato é que o simbionte é capaz de imitar as teias do Homem-Aranha. As teias projetadas fazem parte da biomassa do Venom e são extremamente adesivas. Uma vez fora do corpo do simbionte, se dissolvem em pó caso não sejam reincorporadas. O rearranjamento de biomassa. Essa é uma habilidade que foi pouco utilizada por Ed Brock. Com esse poder, Venom é capaz de transformar partes de sua biomassa em outras formas, transformando partes do corpo em tentáculos, garras afiadas, foices, machados e escudos. Também consegue esticar e deformar a massa de seu hospedeiro sem feri-lo. A percepção extrasensorial. Essa habilidade é muito semelhante ao sentido aranha do Cabeça de Teia, possivelmente adquirida após o tempo em que esteve conectado ao herói. Graças à sua memória genética, lembra dela? Como Peter Parker já foi um hospedeiro do simbionte, seu corpo passou a ignorar o Venom. Por isso, o vilão é capaz de atacar o Peter sem disparar o sensor aranha. A camuflagem. O simbionte possui a habilidade de imitar qualquer tipo de roupa, rearranjando a sua biomassa. Nem sempre precisa estar na forma de um monstro enorme cheio de presas. Pode muito bem se disfarçar de camisa, calças e jaquetas pretas, por exemplo. Presas venenosas. Como seu nome indica, Venom em inglês significa veneno. Esse vilão é capaz de criar presas repletas por uma poderosa toxina. Esse poder surgiu assim que o simbionte foi abandonado pela aranha e se uniu a Ed Brock. Falando em Ed Brock também, vamos aos hospedeiros do Venom. Ao longo dos anos, várias pessoas se uniram ao manto do Venom. Eu vou falar agora dos personagens mais importantes a se unirem ao simbionte.
Caso eu me esqueça de algum, escreve aí nos comentários o nome dele para que o pessoal conheça também. Então, vamos lá! O alienígena sem nome, o primeiro hospedeiro e responsável pela corrupção do simbionte, transformando-o num monstro viciado em ódio, utilizou seus poderes para destruir toda a população de um planeta. O segundo hospedeiro foi o doido Deadpool. Agora sim essa merda vai feder. Sim, antes mesmo do Aranha, Deadpool foi o primeiro humano a entrar em contato com o simbionte. Deadpool também esteve no mundo de batalhas e teve sua roupa danificada. Ao usar o simbionte para reparar seu uniforme, percebeu que era um ser vivo que estava interagindo com sua mente. Temendo que sua insanidade fosse afetar a criatura, Deadpool retornou para seu módulo de prisão, para que fosse encontrado pelo Homem-Aranha depois. Definitivamente, Deadpool é um grande sacana. O terceiro hospedeiro foi o nosso queridíssimo Peter Parker, o principal inimigo do Venom e o responsável por levá-lo à Terra. Por muito tempo, Venom o considerou o hospedeiro perfeito. O quarto hospedeiro, Ed Brock, o hospedeiro com quem o simbionte assumiu o título de Venom. Por esse motivo, é o personagem mais comumente associado ao vilão. Flash Thompson, isso mesmo, o antigo colega de escola de Peter Parker. Sua união com o simbionte aconteceu durante uma nova fase do Projeto Renascimento. O exército americano tinha capturado o simbionte e pretendia utilizá-lo como uma arma. Flash se alistou para o projeto e se tornou o novo Venom, mantendo o simbionte sob controle através do uso de algumas drogas. Ao lado do Flash, Venom se tornou uma força do bem. Também foi ao lado do Flash que o simbionte recuperou sua conexão com a mente coletiva dos Clintar, podendo ser purificado pelos membros de sua raça. Outros hospedeiros, muitos outros personagens já se viram na posição de hospedeiros para Venom. Entre eles estão Mac Gargan, o Escorpião, Mr. Marvel, Hulk, Groot, Rocket Raccoon, Drax e Lee Prince, um ex-ranger do exército. Um filme solo? Por mais que a presença do personagem no filme do Homem-Aranha 3 seja propositalmente esquecida pelos fãs dos quadrinhos, não será a última vez que Venom aparecerá nas telonas. Em 2017, a Sony Pictures anunciou o filme solo do Venom. Até o momento, pouco se sabe sobre a produção do filme, mas já foram confirmadas as participações do ator Tom Hardy como Venom e que a história terá um estilo mais de terror, além de ser voltado para o público adulto. O filme tem estreia programada para este ano de 2018, então eu fico muito ansioso e muito animado para este filme, tendo em vista que nós já tivemos anteriormente filmes como Logan e Deadpool, que foram fantásticos. Se você gostou do vídeo, deixa sua opinião aqui nos comentários, comenta também qual personagem você gostaria que eu falasse aqui no Martelo de Guerra. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, compartilha com seus amigos para nos ajudar, isso me ajuda muito. Valeu galera e até o próximo Martelo de Guerra!